A geração do censo da educação superior não é uma tarefa mecânica nem limitada à exportação de um arquivo. Ela depende de uma cadeia de validações que começa muito antes da execução final. O ponto central é entender que o sucesso do processo está na base, versão correta do sistema, layouts importados, parametrizados, scripts aplicados e coerência entre os cadastros acadêmicos e institucionais. Também é essencial garantir o vínculo correto entre curso do MEC e matriz aplicada, revisar a situação de matrícula do aluno, conferir vínculos docentes e validar cargas horárias. Quando essas informações não são tratadas com rigor, o SIS até pode gerar a saída, mas com alto risco de inconsistências, retrabalho e perda de confiabilidade. Em outras palavras, gerar o censo com segurança exige método, conferência e controle de dados. Os pontos mais críticos da geração começam no ambiente porque ele sustenta todo o restante do processo. Antes de qualquer preparação, é indispensável validar se a versão do RM atende ao requisito mínimo, se a base está atualizada, se os scripts necessários foram aplicados e se o layout do censo foi importado corretamente no TOVS complemento. Também é obrigatório confirmar se o usuário está operando no contexto de ensino superior, pois isso influencia diretamente as rotinas e os dados acessados. Quando essa etapa inicial não é conferida com rigor, a instituição passa a trabalhar sobre uma base instável. O reflexo aparece depois em forma de inconsistências, trabalho, falhas na preparação e risco de geração incorreta. Em resumo, ambiente não é detalhe técnico, é fundamento do processo. O segundo conjunto de verificações envolve os cadastros institucionais e acadêmicos, que formam a base lógica utilizada na geração do censo. Nesse ponto é necessário revisar elementos estruturais da instituição, como a relação de cadastros do censo, o cadastro da instituição do MEC, o curso do MEC, a matriz aplicada, além de informações de campus ou polo, períodos letivos, turmas, bolsas e cursos de licenciatura. Esses registros não são apenas informativos, eles determinam como o sistema organiza e relaciona os dados acadêmicos. Se o curso do MEC não possui código INEP, se a matriz aplicada não está corretamente vinculada ou se o petivo apresenta datas inconsistentes, o sistema passa a trabalhar com referências incompletas. Isso compromete a confiabilidade da base e pode gerar inconsistências já na fase de preparação dos dados, antes mesmo da execução da geração. O terceiro conjunto de verificações concentra-se nos cadastros de alunos e professores, que representam uma das etapas mais sensíveis do processo. No caso dos alunos, é essencial revisar informações como situação de matrícula, curso ou habilitação vinculada, forma de ingresso, data de ingresso, registros de necessidades sociais, país de origem e instituição de ingresso. Esses dados influenciam diretamente na forma como o sistema interpreta o histórico acadêmico do estudante. Já no cadastro dos professores, é necessário validar atuação, vínculo contratual, carga horária semanal, datas de admissão e desligamento, bolsas associadas, fundo conteudista e o relacionamento com as turmas ofertadas. O ponto central é garantir coerência entre os registros e as regras que o processo utiliza para consolidar as informações. Sem essa consistência, a preparação pode apresentar pendências e comprometer a confiabilidade da geração. O fracasso na geração do censo da educação superior raramente está relacionado à ausência de sistema ou de funcionalidade. Na maioria das situações, o problema está na falta de conferência e controle das informações que alimentam o processo. Uma etapa crítica é a preparação dos dados. Essa fase não deve ser tratada para formalidade, pois é nela que o sistema identifica inconsistências relevantes na base acadêmica. Entre os problemas mais frequentes estão cursos sem código INEP, cargas horárias não preenchidas, país de origem sem correspondência com o código exigido, formas de ingresso não classificadas, períodos letivos com datas em branco e pendências no vinculante. Quando essas inconsistências são ignoradas ou tratadas superficialmente, a geração pode até ser executada, mas com alto risco de inconsistências, exigindo retrabalho e correções posteriores. Um erro recorrente é tratar a geração do censo como uma tarefa isolada, executada apenas no momento de produzir o arquivo. Na prática, a geração segura depende de uma sequência organizada de etapas.
Primeiro é necessário diagnosticar o ambiente, garantindo que versão, layouts e parâmetros estejam corretos. Em seguida, deve-se revisar os cadastros institucionais e acadêmicos, além dos registros de alunos e professores, assegurando que as informações estejam completas e coerentes. Depois vem a preparação dos dados, fase em que o sistema identifica pendências e inconsistências que precisam ser corrigidas antes da geração. Só após essas verificações ocorre a geração do arquivo, seguida da validação do resultado e da importação do retorno. Quando alguma dessas etapas é ignorada, a instituição deixa de conduzir o processo de forma estruturada e passa a lidar com erros e retrabalhos que poderiam ser evitados. Outro fator que costuma gerar problemas está relacionado às consultas, layouts e parâmetros utilizados na geração. No processo do censo, o gerador de saída depende de uma configuração correta que envolve a escolha do layout adequado e a definição de informações como diretório de destino, coligada, instituição, data inicial e data final do período analisado. Em alguns cenários, também podem existir consultas personalizadas que influenciam diretamente na seleção dos dados. Quando esses elementos não são revisados com atenção, o processo pode apresentar inconsistências. Muitas vezes a instituição acredita que o erro está no arquivo gerado. Na realidade, a origem do problema está na parametrização, no filtro aplicado ou no layout utilizado na geração. Isso demonstra que a confiabilidade do resultado depende tanto da configuração correta do processo quanto da qualidade dos dados envolvidos. Um processo confiável na geração do censo da educação superior exige tratar essa atividade como um projeto estruturado, e não como uma rotina executada apenas no momento da geração do arquivo. Isso significa conduzir o trabalho em etapas bem definidas, primeiro a abertura e o diagnóstico do ambiente, depois a conferência dos cadastros institucionais e acadêmicos, seguida da revisão das informações de alunos e professores. Em seguida ocorre a preparação dos dados, etapa fundamental para identificar inconsistências, antes da geração propriamente dita. Após a geração, é necessário validar o resultado e tratar o retorno do processo. Além disso, é importante definir responsáveis, estabelecer critérios claros de conclusão para cada fase, utilizar ciclos e manter controle sobre as pendências identificadas. Quando essas práticas são adotadas, a instituição ganha previsibilidade e segurança. Quando não são, o processo tende a se tornar uma sequência de correções emergenciais. Confiabilidade na geração do censo da educação superior não está em prometer simplicidade, mas em demonstrar conhecimento real sobre onde os problemas costumam surgir. Em muitos casos, as inconsistências aparecem em pontos específicos da base acadêmica e institucional. Exemplos comuns são cursos sem código INEP correto informado, matrizes curriculares sem vínculo adequado, períodos letivos com datas incoerentes, alunos sem forma de ingresso definida ou docentes com cargas horárias incompatíveis com sua atuação. Também podem ocorrer situações em que o país de origem não está relacionado ao código exigido ou em que o layout necessário para a geração não foi importado corretamente. Além disso, uma preparação de dados incompleta pode impedir que o processo avance com segurança. Identificar e tratar esses pontos críticos é o que diferencia um processo controlado de um processo sujeito a erros e retrabalho. A geração do censo da educação superior é um processo complexo porque envolve diversas variáveis que precisam estar alinhadas ao mesmo tempo. Não se trata apenas de executar uma rotina no sistema, mas de garantir coerência entre versões do ambiente, scripts aplicados, parâmetros configurados, layouts utilizados e regras acadêmicas da instituição. Qualquer desalinhamento nesses elementos pode comprometer a consistência da geração. Mesmo com toda a parte técnica preparada, o fator mais crítico continua sendo a qualidade dos dados já cadastrados. Informações de alunos, professores, cursos, matrizes curriculares, períodos letivos e vínculos institucionais precisam estar corretas e consistentes. Quando essa base histórica apresenta falhas, o processo tende a gerar inconsistências e retrabalho. Por isso, a confiabilidade da geração depende principalmente da qualidade e da conferência desses dados. Antes de encerrar, vale reforçar uma coisa importante. A ideia aqui foi trazer um panorama geral sobre esse grande processo que é a geração do censo da educação superior. O objetivo não foi deixar ninguém totalmente apto a executar a geração apenas com essas informações.
Na prática, esse é um processo que exige muita análise, estudo e principalmente experiência. Cada base de dados tem suas particularidades, cada instituição possui seus próprios cenários e, muitas vezes, os problemas aparecem justamente nos detalhes dos cadastros e vínculos acadêmicos. Com o tempo, acompanhando uma geração, depois outra, analisando inconsistências, corrigindo dados e entendendo melhor como o sistema se comporta, a experiência vai sendo construída. É assim que o domínio do processo realmente acontece, geração após geração, aprendizado após aprendizado. Então a proposta foi abrir o caminho, mostrar os principais pontos de atenção e ajudar a enxergar a dimensão desse processo. Até mais e até a próxima. Aceno com a mão.